Olá, irmãos. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja com todos os irmãos. Nesse nosso devocional de hoje, eu gostaria de estar compartilhando da palavra do nosso Deus no livro de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso 10 ao 13. E a palavra de Deus nos diz assim: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tenheis antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também sei honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu gostaria de estar falando nesse nosso devocional, irmão, sobre contentamento, né? Paulo, a escrever esta carta aos Filipenses, ele vai falar sobre, nessa passagem que nós lemos, nesses versículos, sobre isso, sobre contentamento, o quanto a gente precisa sermos pessoas contentes, né, em tudo. E ele, escrevendo aqui aos Filipenses, ele vai dizer que ele se alegrou de sobremaneira no Senhor pela ajuda, né, dos filipenses a Paulo. E Paulo vai dizer que não foi só essa vez que os filipenses cuidou, né, teve cuidado para com ele, o auxiliou, mas também em outras oportunidades. E qual é o contexto aqui dessa ajuda dos filipenses a Paulo, né? É o contexto de prisão, né? Paulo está preso em Roma e os filipenses têm conhecimento de sua prisão e os irmãos em Filipe, eles enviam ajuda, né? Mantimento para Paulo que está preso. Filipenses é a carta chamada carta conhecida como a cartas da prisão, né? Filipenses, Colossenses, Efésios e Filemon, que são cartas que foram escritas enquanto Paulo estava preso. Então, os irmãos em Filipos, eles abençoam, né? Eles, na verdade, ajudam e cuidam, né? do apóstolo Paulo. E Paulo escreve essa carta nesse contexto aqui que nós estamos lendo no versículo, ele agradecendo, né, e se alegrando no Senhor pelos filipenses, pela ajuda dos filipenses. E ele vai dizer no versículo 11 que ele se alegra, né, ele diz isso não por conta da sua pobreza, não por conta da sua necessidade do que ele estava passando, porque ele disse que ele aprendeu, né, a viver contente em toda e qualquer situação. E ele vai dizer que ele sabe ser tanto humilhado como honrado, ele sabe ter fartura como fome, ele sabe ter abundância como escassez. Em toda e qualquer situação, ele é, de fato, uma pessoa contente. E é isso que Paulo nos ensina aqui, né? A necessidade de, em tudo e em qualquer situação, irmãos, sermos contentes. Ele fala que ele sabe ser humilhado, ele sabe ser contente na humilhação, ele sabe ser contente na fome e na escassez. Na dificuldade, seja ela qual for na sua vida, como ele disse, em qualquer situação, em qualquer e em todas as circunstâncias, ele sabe ser uma pessoa contente. E Paulo está falando isso com base, né, em verdade, porque a gente vê em toda a sua história, em seu ministério, porque é a mesma pessoa que está dizendo isso, que sabe estar contente em qualquer situação, é a mesma pessoa que ao ser presa, né, porque estava
pregando o evangelho, as boas novas, é a mesma pessoa que está na prisão cantando e louvando a Deus, né? E Deus envia os anjos e o liberta da prisão. Agora, imagine, né? A pessoa está presa, a pessoa está em cadeias, sendo inocente, não cometendo nenhum crime, simplesmente porque estava pregando a Cristo. Ela está alegre, ela está cantando. Ela deve, no normal, né? Entre aspas, vamos colocar assim, no mundo, né, atual que nós estamos vivendo, as pessoas logo... meu advogado, eu preciso do meu advogado, ia reclamar meus direitos, e aí, isso e aquilo, tal. Não, mas Paulo está louvando a Deus, bendizendo a Deus. Então a gente vê que é uma pessoa que ele, de fato, como ele diz aqui, aprendi a estar contente em toda e qualquer situação, né? Seja em humilhação, seja em fome, seja em escassez. Ele sabe passar por tudo, ele é contente em todas as situações. Quanto de nós, irmãos, muitas vezes a gente murmura do nosso casamento, a gente reclama do filho que temos, do marido que temos, a gente reclama e murmura do trabalho, porque tem trabalho, a gente reclama porque não tem trabalho, a gente reclama, murmura e a gente fala quando chove, quando não chove. Quase tudo é motivo de não sermos pessoas contentes, de sermos pessoas que sempre reclamam, de pessoas que sempre somos queixosos em alguma situação. Mas Paulo está dizendo aqui o contrário, está nos ensinando o contrário, que seja em qual for a situação ou circunstância, nós temos que ser pessoas contentes. Por exemplo, agora na pandemia que estamos enfrentando, estamos passando, como você tem se comportado, já que estamos limitados, né, em tantas questões na nossa vida, no ir e vir, né, você está privado de estar com parentes que você gosta, com pessoas que você gosta, de fazer muitas vezes o que você gosta, um lazer, um passeio, tantas outras questões. Mas como é que você tem se comportado? Você está muitas vezes na onda do mundo também, a reclamar, a murmurar de tudo, a ser queixoso de tudo? Ou você, mesmo diante dessa dificuldade, mesmo diante dessa adversidade, assim como Paulo, você pode e você tem declarado que mesmo diante disso tudo você é uma pessoa contente? Eu sou uma pessoa contente, nós somos uma pessoa contente. É importante a gente pensar sobre isso, a gente refletir sobre isso. Que não importa a situação, a circunstância, devemos ser pessoas contentes no Senhor. Não, irmãos, que a gente não vai orar a Deus, não que a gente não vai rogar a Deus pela situação, para que Deus nos ajude, para que Deus alivie, para que Deus envie socorro. Não, não é isso. Mas independente de orarmos, independentes de Deus operar ou não, nós temos que determinar isso na nossa vida, e a nossa postura deve ser de pessoas contentes. Porque Paulo, ele quando é levado até o terceiro céu, que ele recebe várias revelações e tem várias visões de Deus, foi colocado um espinho na sua carne, né, para que ele não se gloriasse. E ele roga por 3 vezes ao Senhor que o livrasse ele daquele sofrimento, daquela dor. Mas Deus disse: a minha graça te basta. E ele se dá por satisfeito. Ele rogou, ele intercedeu a Deus, mas ele se deu por satisfeito. Ele disse que quando ele está fraco, na verdade, é que ele está forte, né? Então, não nos impede de que a gente rogue a Deus, de que a gente busque em Deus um auxílio. Mas a nossa vida não vai girar em torno disso, né? Eu não posso permitir que a dificuldade, a adversidade, ela traga, ela possa dirigir a minha vida
me tornando uma pessoa amargurada, me tornando uma pessoa reclamona, queixosa de tudo. Pelo contrário, eu vou procurar ser, mesmo na dificuldade, mesmo na dor, mesmo na adversidade, eu vou procurar ser uma pessoa contente no Senhor, contente em Deus, assim como Paulo. E a outra questão que ele fala aqui, não só na adversidade, não só na dificuldade, na dor, mas ele vai falar também que ele sabe ser contente quando ele é honrado, ele sabe ser contente na fartura, ele sabe ser contente na abundância. Porque é um outro ponto também, irmãos, importante. A gente tem que estar atento por observarmos os mandamentos de Deus e a sua vontade e sermos pessoas contentes, não só quando há dificuldade nas nossas vidas, não só na luta, mas também quando estamos vivendo um tempo de paz, de tranquilidade, de abundância. Devemos também nos lembrar, em todo o tempo e em toda a situação, nós devemos nos lembrar do Senhor. E é isso que Paulo está dizendo aqui, que não importa se eu passo dificuldade ou não, em toda e qualquer situação eu sei estar contente. Porque você pode, ou eu posso, nós podemos estar, por exemplo, vamos voltar à pandemia, nesse momento de pandemia. Tem gente que está desempregada, que não tem renda, que está uma situação, irmãos, complicada. Pessoas se matando, pessoas que estão aí sendo contaminadas por este vírus, ou passando dificuldade por outras doenças, passando de dificuldades diversas. Mas você, nós talvez estamos, graças a Deus, pela sua graça, nós estamos bem, estamos tranquilos, temos o alimento, a nossa saúde vai bem, a nossa casa vai bem. Eu tenho que me lembrar também, nesse tempo de tranquilidade, do Senhor. Né? Eu tenho que me lembrar do Senhor em toda e qualquer situação da nossa vida. Porque a gente não pode permitir, irmãos, que as bênçãos que recebemos de Deus, seja na nossa saúde, seja no nosso casamento, se você é uma pessoa bem-sucedida na sua carreira profissional, você tem crescido profissionalmente, não se esqueça do Senhor. Lembre de ser uma pessoa contente no Senhor. Porque há, irmãos, um risco também no tempo bom, no tempo de abundância, no tempo de tranquilidade e de fartura, de nos esquecermos do Senhor, de não sermos pessoas contentes, de permitirmos a nos envolvermos com essas coisas e nos esquecermos do Senhor, de quem concede a bênção, da onde provém a bênção, e não sermos pessoas contentes no Senhor. Veja só o que é que a palavra de Deus nos diz no livro de Deuteronômio, capítulo 8, a partir do versículo 11 ao 14. Diz assim: Guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e estiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois de se multiplicarem os teus gados e os teus rebanhos, e se aumentarem a tua prata e o teu ouro, e ser abundante em tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Moisés, irmãos, está aqui orientando o povo que está prestes, próximo de conquistar a terra prometida, e Moisés está dando orientação aqui ao povo para não se esquecer do Senhor. Olha, quando vocês tiverem comido, quando vocês construírem sua casa, quando vocês estiverem bem, de riquezas, de ouro, disso, daquilo, de prata, vocês não se esqueçam do mandamento do Senhor. Quando vocês estiverem numa boa terra, vocês não se esqueçam do Senhor. Porque há um risco, irmãos, também no tempo de paz, de abundância, de fartura, de não sermos pessoas contentes a Deus, de não nos lembrarmos
do Senhor. Há esse risco. Por isso que Paulo está dizendo aqui, em toda e qualquer circunstância, em qualquer situação da vida, nós devemos ser contentes. Contentes. Pessoas contentes. E uma outra questão, irmãos, importantíssima aqui para nós, é a seguinte: como é que a gente consegue, né? Como é que Paulo conseguiu ser, de fato, em toda e qualquer situação e circunstância, ser uma pessoa contente? Como é que se consegue isso? E ele vai declarar no versículo 13, ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, e é aí onde deve estar o nosso contentamento. Não há como sermos pessoas contentes em toda e qualquer situação se o nosso contentamento não for no Senhor. Porque, irmãos, se o nosso contentamento for nas coisas da vida, nas questões da vida, as questões da vida, seja saúde, seja dinheiro, seja o que for, o que cerque esta vida, ela muda com facilidade. Elas são transitórias. Uma hora você tem, outra hora não tem. Uma hora você está com saúde, outra hora você não está. Uma hora você tem sua casa, outra hora você não tem. Uma hora você pode ter seu pai e sua mãe, outra hora você pode não ter. É como ele diz aqui, você passar por tudo. Ele, na sua vida, ele passou por tudo. Uma hora ele tinha fartura, outra hora era escassez. Uma hora ele era humilhado, outra hora ele era honrado. Então, o nosso contentamento não deve estar nas coisas desta vida, mas em Cristo Jesus, porque Cristo é imutável. A palavra de Deus é imutável, ele não muda. Ele não é inconstante. Ele é imutável. É uma segurança nossa. Por isso que Paulo está declarando: tudo posso naquele que me fortalece. Que muitas vezes a gente vê, né, essa passagem, muitas pessoas gostam de usar. A gente vê essas passagens escritas, né, no fundo de caminhão. As pessoas gostam de usar muito, né, esse versículo sem entender. Não entende. Usa apenas como um mantra, um talismã, para que tudo ocorra bem na sua vida. E geralmente é quando tudo está ruim, aí ele diz logo: olha, tudo posso naquele que me fortalece. Ele quer logo sair daquela situação, daquela adversidade, daquela dor, daquela problemática que ele está passando. Mas ele não entende o contexto que Paulo fala: tudo posso naquele que me fortalece. Ele não analisa aquilo que Paulo falou anteriormente. Que sabe passar por todas as situações, que sabe ser contente em todas as situações. E poder declarar: eu posso todas as coisas em Cristo. Porque poder todas as coisas em Cristo não é só passar por abundância. Poder todas as coisas em Cristo não é só você estar como as pessoas gostam de dizer, né, de vitória em vitória. Mas poder todas as coisas em Cristo Jesus é todas as coisas mesmo, como ele está dizendo aqui. É sofrer, é chorar, é se alegrar, é ter fartura, é ter escassez, é ser humilhado, mas ser honrado. Nós só queremos ser honrados muitas vezes. Então, na hora que somos humilhados, nós nos rebelamos. Porque o nosso contentamento não está em Cristo. Porque, irmãos, Cristo é autossuficiente. Irmãos, nós temos tudo em Cristo. Ele é aquele que criou todas as coisas, que é o Todo-Poderoso, que domina sobre todas as coisas, que é sobre todas as coisas. Irmãos, imagine se o nosso contentamento está em Deus. O que é que vai nos faltar? O que é que vai, de fato, retirar? De que a gente vai sentir falta? Ainda que nesta vida nos falte tudo, mas é concernente a essas coisas, mas eu tenho aquele que é tudo, que é maior.
que pode suprir, supre todas as minhas necessidades, que mesmo eu passando a dor, mesmo eu passando a adversidade, o sofrimento, eu chorando, Ele está comigo, Ele está zelando pela minha vida, eu posso passar por isso tranquilo. Veja os discípulos no barco, na tempestade, Jesus estava com eles. Este mesmo Deus é aquele que mesmo no momento de paz, mesmo no momento de fartura, de abundância, Ele está comigo. E é nisso, irmãos, que nós devemos descansar. E não, irmãos, permitirmos sermos levados pelas circunstâncias da vida, pelas adversidades da vida. A gente lembra do que Jesus falou, né, da casa edificada sobre a rocha. Jesus falou, irmãos, que vai vir as adversidades, vai vir os perrengues, o vento forte, as águas vão transbordar. Mas se estivermos sobre a rocha, estamos seguros no Senhor e poderemos declarar como Paulo aqui declarou: eu posso, tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus, irmãos, nos ajude nesse sentido, que Deus nos abençoe nesse sentido. Que, como Paulo, possamos... O que é que nós temos aprendido, irmãos? Será que aquilo que eu tenho passado na minha vida, isso tem servido para eu aprender a ser uma pessoa contente? Quando eu quando eu enfrento as adversidades da vida e quando eu também recebo as bênçãos do Senhor, quando minha vida não está bem, mas quando minha vida está bem, tudo isso serve, tudo isso coopera para que eu seja uma pessoa contente no Senhor, para que, independente da circunstância, eu engrandeça, eu louve ao Senhor. Porque não é nada, irmãos, externo, não é nada desta vida que pode me abalar, que pode tirar o meu contentamento. Porque o meu contentamento está no Senhor, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, que é, irmãos, o Senhor Jesus. Que Deus me ajude, que Deus ajude a você, a todos nós, a sermos contentes em tudo e em todas as circunstâncias, irmãos, das nossas vidas. Que tudo isso que ocorra na nossa vida possa redundar para a louvor e glória do Senhor, no nome de Jesus. Que Deus abençoe a você e a sua família e nos dê uma boa semana nele, no nome de Jesus. A paz, irmãos, a todos.